Este é o X-Power Inverter, o ar-condicionado inteligente da Midea Carrier, um aparelho que trabalha somente o necessário até atingir e manter a temperatura selecionada. X-Power Inverter é mais econômico, preciso, silencioso e requer menos manutenção. Para que o produto tenha uma vida útil maior e obtermos a satisfação do cliente, é preciso uma instalação adequada. Nesta demonstração, produzida com um objetivo didático, vamos ver os procedimentos básicos usando como modelo um X-Power de 9.000 BTU por hora. Antes de iniciar a instalação, veja se a capacidade do equipamento está adequada à carga térmica do ambiente. Para isso, use o dimensionador virtual no site da Carrier, www.carrierbrasil.com.br. Para sua segurança, utilize equipamentos de proteção individuais, como óculos, luvas, cinto de segurança quando se fizer necessário e ferramentas adequadas e em bom estado de conservação. Certifique-se de que haja compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora, observando os modelos impressos nas etiquetas de identificação das duas unidades. As opções de compatibilidade encontram-se no item Características técnicas do manual. Confira se a tensão da rede onde os equipamentos serão instalados é compatível com a tensão nominal do equipamento. No manual de instalação, operação e manutenção, você encontra as principais informações que precisa. Use-o sempre que necessário. Em caso de dúvidas, entre em contato com o apoio técnico da Carrier pelos fones 4003-9666 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-886-9666 para as outras cidades. Com os aparelhos, acompanham os seguintes acessórios: suporte para instalação na parede junto à evaporadora, 8 parafusos de fixação, dreno e vedante, controle remoto com 2 pilhas, suporte do controle remoto, manual do proprietário, manual de instalação, operação e manutenção. Fixação das unidades. Vamos começar com a condensadora. Ela possui o componente responsável pela troca de calor com o ar externo, chamado de condensador. Por isso, deve ser instalada no ambiente externo. Ela deve ser posicionada em um local onde não haja circulação constante de pessoas, um lugar seco e o mais ventilado possível. Que não fique perto de fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis e que não fique exposta a ventos predominantes, chuva forte, umidade e poeira excessiva. Use um suporte metálico ou fixe a condensadora sobre uma superfície firme, piso ou base de concreto. É recomendável que você use calços de borracha junto aos pés da unidade, para evitar ruídos indesejáveis. Obedeça às distâncias mínimas recomendadas pelo manual de instalação. Cuide para que o ar quente que sairá dessa condensadora não seja jogado sobre a tomada de ar de uma outra condensadora. Posicionamento da evaporadora. Planeje cuidadosamente a localização da evaporadora, evitando eventuais interferências com outros tipos de instalações já existentes ou projetadas. Exemplos: instalações elétricas e canalizações de água e esgoto. A posição da evaporadora precisa permitir a circulação uniforme do ar em todo o ambiente. Deixe espaço suficiente para os serviços de manutenção ou eventuais reparos. Para garantir a perfeita entrada e saída de ar, respeite os espaços mínimos entre a evaporadora e paredes, teto, piso ou móveis. Posicione o suporte de fixação prevendo a passagem da tubulação de refrigerante, da tubulação de dreno e da interligação elétrica. O manual de instalação traz um desenho com as dimensões que podem ser usadas para posicionar a furação para que ela fique atrás da máquina e não apareça. Ao fixar o suporte na parede do ambiente interno, é preciso cuidar para que fique bem nivelado. Isto evita o risco de vazamento de água na bandeja de condensados da evaporadora. Interligação das unidades, tubulações de refrigerante, elétrica e dreno. É por esta tubulação que o fluido refrigerante vai circular. Você precisa planejar por onde esta tubulação vai passar. É importante lembrar algumas recomendações em relação ao layout da tubulação. Quando a evaporadora estiver em um nível superior à condensadora, é aconselhável elevar a tubulação a um nível superior à evaporadora. Com este cuidado, evitamos um fenômeno chamado migração do líquido, que pode provocar a quebra do compressor. Quanto aos comprimentos, temos o linear e o equivalente. O comprimento linear é a soma dos comprimentos de cada trecho reto. Na instalação do sistema de 9.000 BTU por hora que estamos demonstrando, o comprimento linear, ou real, é de 3,5 metros. Para o cálculo do comprimento equivalente, temos que contar o número de curvas. Nesta instalação, temos 3 curvas. Multiplicamos este número por 0,3. No nosso caso, chegamos a 0,9 metros. Assim,
O comprimento equivalente é o resultado do comprimento linear, 3,5 metros, 3,5 metros, mais 0,9 metros, que é igual a 4,4 metros. O desnível da nossa instalação é de 1,6 metros. Agora, veja se o comprimento equivalente e o desnível que você calculou estão dentro dos limites permitidos para o equipamento. Esta informação você encontra no manual de instalação. Para o sistema de 9.000 BTU por hora, o comprimento equivalente máximo é de 20 metros. O desnível máximo é de 8 metros. Evite um comprimento menor do que 2 metros. Uma tubulação curta pode apresentar ruído muito forte. Quando for o contrário, ou seja, a condensadora acima da evaporadora, o recomendável é a instalação de um sifão na linha de sucção a cada 3 metros de desnível. Esta medida ajuda o óleo a retornar para o compressor. Para saber o diâmetro das tubulações, consulte o manual de instalação. Esta recomendação deve ser seguida. Caso contrário, a velocidade do refrigerante no interior dos tubos ficará fora dos limites projetados, causando problemas de rendimento e dificuldade de retorno do óleo ao compressor, diminuindo a vida útil do aparelho. Na instalação do nosso sistema 9.000 BTU por hora, vamos usar o tubo de 3/8 de polegada na linha de sucção e um tubo de 1/4 de polegada na linha de expansão. É importante salientar que problemas gerados por diâmetros inadequados não são cobertos pela garantia do equipamento. Se você colocar os tubos em um único isolamento térmico, o equipamento perde a capacidade. Portanto, eles devem ser isolados separadamente. Utilize o cortador de tubos e retire as rebarbas. Caso seja preciso usar solda para unir os tubos, utilize o alargador em uma das extremidades. Assim, a união contará com uma boa área de contato, reduzindo o risco de problemas com a solda. Para evitar a oxidação que se forma no interior do tubo durante a soldagem, aplique nitrogênio passante. Veja a diferença entre um tubo soldado com nitrogênio e outro sem nitrogênio. Na condensadora, existem 2 válvulas de serviço. Retire as porcas de latão. Elas serão utilizadas para a conexão dos tubos. Coloque a porca no respectivo tubo e faça o processo de flangeamento. Ao fixar o tubo na prensa do flangeador, deixe uma distância de aproximadamente 2 milímetros da extremidade. Para certificar-se que o flange está bom, observe se ele está cobrindo toda a área cônica da válvula onde o tubo será fixado. Além de cobrir toda a área da válvula, o flange deve passar facilmente pela porca. Conecte o tubo na válvula de serviço. Para fixar a porca, use 2 chaves para dar maior segurança e evitar a movimentação da válvula. Na evaporadora, retire as porcas dos tubos. Posicione os tubos de cobre e a mangueira de dreno de acordo com o lado por onde estes irão passar. Tenha cuidado para não danificar a tubulação durante este movimento. Nas laterais do equipamento, há tampas descartáveis para a passagem dos tubos e a mangueira de dreno. Aqui, em nossa instalação, vamos retirar a lateral esquerda. Para interligar a elétrica das 2 unidades, são necessários 4 fios, um de cada cor, sendo 3 de interligação e 1 para o aterramento. Esta informação consta no diagrama de interligação do manual, assim como as recomendações para a seleção dos cabos. Recomendamos a utilização de terminais para a conexão dos cabos elétricos. Para este tipo de equipamento, é fundamental o aterramento correto das unidades. Conecte os cabos na borneira. Faça os flanges nos tubos de interligação. Verifique se o flange cobre a área das conexões. Lembre-se de usar 2 chaves para a fixação das conexões. Conecte a mangueira de dreno a uma rede para a saída da água condensada na evaporadora. Não esqueça que a drenagem é por gravidade, por isso, cuidado com o nivelamento da evaporadora e evite que a mangueira fique dobrada ou em um nível acima da bandeja da evaporadora. Para trechos longos, é recomendável que a rede de drenos seja feita em tubulação PVC. Na parte interna, você pode usar uma calha para melhorar o visual da instalação. Faça um teste de drenagem, colocando água na bandeja da evaporadora. Verifique se o escoamento é completo. De acordo com o diagrama, conecte os cabos na borneira da condensadora. Utilize terminais elétricos. Revise as cores dos cabos e a sua posição na borneira. Processo de vácuo. O processo de vácuo é de extrema importância para um bom funcionamento do equipamento. Através dele, os gases incondensáveis, como o ar e o nitrogênio e a umidade, são retirados de dentro da evaporadora e da tubulação. Os gases incondensáveis podem afetar a eficiência do equipamento. Já a umidade provoca alteração na densidade do óleo do compressor. Misturada ao refrigerante e ao óleo, a umidade forma um ácido que atinge o verniz do bobinado do compressor, provocando a sua queima precoce. Aqui você tem uma amostra de como fica a parte interna do compressor se o processo de vácuo não for bem executado. Para a execução adequada de um processo de vácuo,
você precisa de uma bomba de vácuo e um vacuômetro. Você pode acompanhar a pressão interna pelo vacuômetro. A unidade usada para medir o vácuo é o micrômetro de coluna de mercúrio. Recomendamos que a faixa atingida fique entre 250 a 500 micrômetros. Para você ter certeza que o sistema está livre de gases incondensáveis, umidade e vazamentos, logo que o sistema atingir a faixa recomendada, desligue a bomba de vácuo e continue monitorando a pressão através do vacuômetro. O normal é que logo depois que a bomba for desligada, a pressão suba um pouco, mas com o tempo ela estabiliza. Quando isso acontece, o sistema está estanque e seco. Se a pressão subir e estabilizar em um valor mais alto, isto indica que ainda existem vapores dentro do sistema. Neste caso, volte a ligar a bomba de vácuo. Se após 2 horas a pressão não estabilizar em nenhum ponto, o sistema possui algum tipo de vazamento. Para identificar um ponto de vazamento, utilize nitrogênio. Primeiro, certifique-se de que as válvulas de serviço da condensadora estejam bem fechadas. Instale o manifold conectando o cilindro de nitrogênio ao sistema. Utilize espuma de sabão para identificar o ponto de vazamento. Após a identificação e correção do vazamento, o processo de vácuo deve ser refeito e novamente avaliado. Estando o sistema estanque e seco, a carga de refrigerante pode ser feita. Carga de refrigerante. O X-Power utiliza como refrigerante o R410A, uma mistura que não destrói a camada de ozônio. Alguns cuidados devem ser tomados na sua utilização. Ele não deve ser misturado a outros refrigerantes como o R22. Na instalação, não deve haver resíduo de óleo mineral, pois o R410A somente é miscível com óleo poliéster. As pressões do R410A são 60% superiores às do R22, por isso, a tubulação deve ter a espessura recomendada. Para evitar contaminação, utilize manifold dedicado próprio para R410A, com conexões adequadas. Por ser uma mistura, o R410A deve ser sempre carregado na forma líquida por peso. As unidades condensadoras saem pré-carregadas com refrigerante suficiente para uma tubulação de interligação de até 7,5 metros. Para definirmos a carga, precisamos saber o comprimento linear ou real. Na nossa instalação, temos um comprimento linear de 3,5 metros, menor do que 7,5 metros. Neste caso, não é necessário fazer uma carga adicional. Basta abrir as válvulas de serviço. O refrigerante levará alguns minutos para estabilizar dentro do sistema. Portanto, só ligue o equipamento após 3 minutos da abertura das válvulas. Nos casos em que o comprimento linear ultrapasse os 7,5 metros, você deve calcular o comprimento excedente. O comprimento excedente é o resultado do comprimento linear menos 7,5 metros. Por exemplo, se você tiver a instalação de um equipamento 9.000 BTU/hora com 10 metros de comprimento linear, então você terá 2,5 metros de comprimento excedente. Veja no manual de instalação a carga adicional. Para saber a quantidade de refrigerante que você precisa adicionar, multiplique o comprimento excedente pelo valor disposto na tabela. Pegando o exemplo que acabamos de ver, multiplique 2,5 metros por 20 gramas por metro, ou seja, você deve adicionar 50 gramas de refrigerante. Vamos aos procedimentos para fazer a carga adicional. Conecte a mangueira de serviço do manifold. Purgue as mangueiras do manifold. Pese o cilindro com a carga. Deixe entrar as 50 gramas de refrigerante. Abra as válvulas de serviço. Aguarde 3 minutos para que a pressão estabilize. O equipamento está pronto para funcionar. Testes de funcionamento. A alimentação elétrica deve estar protegida por um disjuntor com a capacidade indicada no manual de instalação. Nos locais onde a alimentação for de 220 volts entre as fases, o disjuntor deve ser bifásico. É importante que ele esteja devidamente identificado. Para equipamentos com tensão nominal de 220 volts, o mínimo deve ser de 198 volts e o máximo de 242 volts. Se a tensão não estiver dentro destes limites, o equipamento não deve ser ligado. Ao ligar o equipamento, acerte a temperatura desejada. Quando o compressor começar a funcionar, verifique se não há ruído excessivo. Confira o rendimento medindo a temperatura do ar na entrada e saída do equipamento. Faça este teste depois de 20 minutos de funcionamento. A diferença entre estes dois valores deve estar entre 8 e 12 graus Celsius. O cliente deve ser orientado sobre a forma correta de utilizar o equipamento. Explique que o equipamento possui a função autodiagnóstico, que ajuda a identificar eventuais problemas. Recomende ao cliente as principais ações preventivas, como verificação e limpeza do filtro e a revisão periódica feita por uma empresa credenciada.
A aplicação de todos os procedimentos que você viu aqui proporcionará ao equipamento seu melhor funcionamento. E assim, o cliente aproveitará ao máximo todos os benefícios da alta tecnologia do X-Power Inverter.